Muito bem, pessoal. Boa noite. Graça e paz para aqueles que... Boa noite, pessoal. Para aqueles que conhecem a expressão graça e paz. Boa noite. Que Deus te abençoe para aqueles que também conhecem e os que não conhecem, né? Muito bem, nós estamos iniciando a nossa segunda live do Love. Na semana passada nós tivemos a introdução e primeiro momento. E hoje nós estamos mais uma vez numa outra versão com convidados muito especiais, né? Eu gostaria de começar fazendo uma oração com você que já está nos acompanhando. Daqui a pouco a gente vai ter que desabilitar um pouquinho aí os comentários, mas você pode pôr aí seu nome e tal, para a gente poder se concentrar um pouquinho mais aí na própria conversa e na entrevista, né? Tá? Mas eu gostaria de orar com você. Mícia vai fazer uma oração agora para a gente abençoar a sua vida, abençoar seu lar, sua família. Amém. Pai, nós te louvamos por este tempo, por este privilégio de encontrar com os irmãos, de abençoar cada casa que nos recebe nesta noite. Nós te louvamos porque o Senhor é o nosso convidado de honra e nós queremos suplicar que o Teu Espírito Santo visite o coração de cada família, de cada casal que nos assiste. Que o Senhor nos use nesta noite, use esse tempo, essa live, Senhor, para entrar em cada família e abençoar a casa de cada irmão. Nós te louvamos e te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então eu quero explicar para vocês o seguinte. Nós fizemos toda a divulgação da nossa live. Hoje era o dia agendado aí também, você que tem aquela agenda que a gente fez até o final do mês, hoje era o dia agendado para o pastor Paulo e Maristela, nosso presidente nacional da igreja e também nosso amigo pessoal, né? Nossos amigos pessoais. E eles estavam com tudo programado para estar com a gente e tudo, mas aconteceu um imprevisto de última hora. E também, né? Há pouco, de certa forma, né, até por causa da expectativa de muitos, e o pastor Paulo e Maristela nos avisaram agora de última hora, porque aconteceu um imprevisto que impossibilitou a participação deles hoje. Mas veja bem, nós estamos trabalhando para inverter, né? Então, nós vamos substituir com alguém do mesmo nível, né? Que estava programado já para estar conosco. E de última hora, sem eles de certa forma se prepararem adequadamente, mas enfim, eles já estão preparados pela história de vida deles. Pastor Cássio e Heloísa de Pederneiras estão com a gente hoje, vão estar com a gente hoje, tá? Vou explicar rapidamente para quem não conhece. O pastor Paulo Sérgio e a Maristela são nossos amigos de, sei lá, tem mais de 30 anos que a gente tem de amizade, e são essas amizades em que a gente nunca conviveu muito, a gente nunca viveu no mesmo lugar, nunca participou de certas coisas em loco, mas nós sempre estivemos juntos em todas as situações, eventos e problemas e resoluções do histórico da própria igreja. Então a gente tem uma amizade de longos anos. E o pastor Cássio, pastor Paulo Sérgio, então é o nosso presidente nacional hoje. E o pastor Cássio é o nosso vice-presidente nacional e também secretário-geral da igreja. Secretário, nossa igreja missionária, ela tem 8 distritos no Brasil, né? E todos esses distritos são coordenados por uma diretoria geral. E o pastor Cássio é secretário dessa diretoria geral também. E também nosso amigo pessoal, né? O pastor Cássio, ele se converteu a Jesus mais ou menos nos anos de 1996, né? E cresceu rapidamente, foi liberto, vocês vão conhecer aí, de uma situação muito complexa, e cresceu muito rápido, ele se converteu em Sertãozinho, estado de São Paulo, na igreja com o pastor João Batista, depois foi abençoado para estar, por causa de trabalho na época, em Pederneiras, estado de São Paulo. E lá em Pederneiras, já no ano de 97, ele começou a participar de uma igreja que não era parte da nossa denominação na época, chamava-se igreja de uma outra denominação, renovada, né?
E pastor Cássio ficou lá por um tempo e por uma circunstância acontecida na igreja, ele acabou assumindo a igreja em 1998. E depois disso, pouco tempo, ele acabou vindo para debaixo da cobertura, se filiou à igreja. E desde o ano de 2007, que o pastor Cássio é nosso colega na diretoria também. Então nós temos uma amizade também de um bom tempo, né? De acompanhar, de conhecer. E, gente, o que eu quero mais dizer para vocês é o seguinte: são pessoas que têm testemunho, que têm vida para poder estar, que tem um histórico, né? Nós vamos ter aqui com a gente alguns casais bem jovens e tal, mas vamos ter vários casais assim que têm, né? Como eles têm netos, têm filhos, têm netos e tudo mais. Então, vão estar aqui para nos contar um pouco da vida deles. Vamos trabalhar agora para ver. Já falei do pastor Cássio. E até hoje, só para dizer que a igreja dele é a única igreja missionária renovada. Que até hoje manteve aquele nome inicial, a Igreja Renovada, uma igreja missionária. E então está aí pastor Cássio. Vamos ver aqui se o pastor Cássio já está aqui com a gente. Ok, estamos chamando. Pastor Cássio e irmã Heloísa. Já vamos chegar. Peraí, vamos. Mostrando aí o que? O quarto do casal? Sofá bonito lá. O sofá. Mostrar o quarto. Estão bem iluminados. E aí? Boa noite. Boa noite, pastor Edson. Boa noite, Mércia. É um prazer muito grande estarmos aqui nesta live. Estou vendo aqui quantas pessoas estão nos assistindo. Para a gente é uma grande honra, né, Heloísa? Verdade. Boa noite a todos. A paz do Senhor. Paz, querida. Que bom ter vocês com a gente. Obrigada por terem aceitado, né, o convite. Na verdade, vocês já tinham aceitado, né? Só que hoje foi meio assim, forçada a situação, né? De repente, gente, eu gritei lá, Cássio, me socorre aí. Porque o Paulo não vai poder, a Maristela não vai poder agora, o que eu faço? Aí, vamos trocar, né? Vamos colocá-los para o dia 20. Então, por enquanto, fica programado para o dia 20, pastor Cássio, o pastor Paulo e a Maristela, né? E Amém. Nós vamos estar, então, aqui juntos com vocês. Adiantamos um pouquinho, né? Então, eu falei rapidamente, né, sobre a questão do histórico, da amizade da gente e tal. Mas, assim, eu penso que o pessoal já sabe do seu... Pelo menos as pessoas, porque vou explicar um pouquinho. A gente, o ideal, o trabalho, o foco inicial da live, do Love, são os casais do Distrito Nordeste, desculpem, da igreja missionária, né? Mas a gente entende que está tendo uma abrangência bastante intensa aí, todo sábado a gente vai estar. E o pastor Cássio, então, eu apresentei um pouquinho, tal. O pessoal lá de São Paulo, da área, esqueci de falar que o pastor Cássio também é superintendente do Distrito Oeste de São Paulo, né? Então, pastor Cássio bem cotado aí. E Elô, né? Louvamos a Deus pela vida de vocês. Mas eu queria começar, então, dando liberdade a vocês para contar um pouquinho da história de vocês, né? Porque a gente até, inclusive, vai fazer outro dia com o pastor Cássio nos contando todo o testemunho dele, que é um testemunho muito marcante, né? De como Deus transformou a sua vida. E aí eu queria que você mencionasse, Cássia, e Elô também, como é que foi aquele tempo, né? Quando as coisas começaram a acontecer, antes de andar com Deus, como foi, né? E depois... Vocês casaram muito novinhos, não foi? Então, começamos a namorar, né? A história aqui, eu sempre digo assim, né, que a gente toma muito cuidado, né, Ilô, para falar isso na igreja, né? Porque às vezes um adolescente, uma criança pode ouvir e falar assim, pai, olha lá, o pastor Cássio começou a namorar a Heloísa muito cedo, né? Por que eu não posso namorar, né? Então, eu sempre ensino os pais a falarem assim, olha, ele começou cedo, mas casaram e estão até hoje, né? Mas a Heloísa tinha... Não, 12 anos. 12 anos e eu tinha 15. E você tinha quanto? 15 anos.
ela tinha 12, eu tinha 15. Éramos vizinhos, né? E começamos a namorar, 4 anos de namoro e casamento. Isso sem estar na presença assim, de Deus, sem estar caminhando na verdade, né? Nós não seguimos, casamos em 84, né, bem? 1984. Interessante que a gente fala de data assim, os mais jovens falam, poxa, os caras são velhos, mas passa muito rápido, né, Elô? E morávamos em Sertãozinho e foi tudo muito prematuro, muito rápido. Então, aos 19 anos, eu estava casado, Heloísa com 16 anos. Eu me lembro que a gente estava entrando na igreja, uma tia disse assim, ó, ai, Tereza, falou para minha mãe, né, você vai deixar eles casarem, eles são crianças, né? Mas glória a Deus, deu tudo certo. E a gente aí estamos casados desde 84, temos 3 filhos, na verdade 2 filhas, o Gabriel, que é o caçula, e 5 netos, né, bem? 5 netos. 3 homens, 2 mulheres. E como o pastor Edson disse, nos convertemos em Sertãozinho. Eu tinha um histórico, eu sempre tive um histórico muito rápido de acontecimento das coisas. Quando eu me casei em 96, eu tive uma oportunidade de trabalhar numa multinacional, uma grande multinacional. Fomos morar em Santa Rosa de Viterbo, lá foi uma escola para mim profissional. Só que isso também nos leva a andar, tipo assim, eram muitas reuniões, muitas festas, e eu acabei dando lugar a um vício que eu herdei, era uma herança familiar. Então, eu acabei me envolvendo com o alcoolismo, né? E a Heloísa está aqui, essa parte que eu gostaria de falar para as mulheres que estão nos assistindo, aos casais também, né? O marido. Foi muito difícil. Então, a mulher, a Heloísa, hoje, ocupa um espaço muito importante na nossa vida, no nosso ministério. Apesar dela não falar muito, mas ela é muito importante. É uma mulher que observa muito, que ora, que me instrui às vezes. É aquele papel da esposa companheira mesmo, né? Auxiliadora. Então, a Heloísa, né, bem... Sou quieta, pastor. Sou quietinha, quietinha. Mas, então, aí, quando essa questão do vício, de beber socialmente, interessante que as pessoas falam assim, ó, não, eu bebo socialmente. A verdade é que quem existe já na família uma predisposição ao alcoolismo, o álcool é uma droga muito, muito fácil de ser encontrada. E eu fui perdendo o controle disso, a ponto das pessoas, dos parentes, tanto os parentes meus quanto da Heloísa, dizerem para ela, olha, abandona o Cássio, porque ele não vai ter mais jeito. Ele vai morrer novo, ele vai morrer cedo, desse jeito que ele está indo. Então, abandona, não tem mais jeito. Mas a Heloísa, ela nunca desistiu, ela acreditou. E eu digo assim, né, que no momento mais difícil da nossa vida foi em 1996, porque eu volto para Sertãozinho e numa situação muito caótica, muito difícil. E eu falo sempre assim, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, mas feliz é uma casa quando tem um servo que serve a Deus. E Heloísa tem uma irmã, ela chama-se Edna, e ela congregava lá com o pastor João, na nossa igreja missionária, na cidade de Sertãozinho. E quando todo mundo estava falando, deixa, abandona, essa irmã da Heloísa disse para ela, Heloísa, não abandone o Cássio. Deus me deu uma visão, e ele estava de terno, com uma Bíblia na mão, em cima do altar. Teu marido vai ser pastor. Glória a Foi Deus. isso? Até ela falou, até eu brinquei com ela, falei, ai, minha irmã, você tem... Até eu brinquei com ela, né? Falei assim, ai, minha irmã, você tem fé demais. Eu só queria que ele servisse a Deus, só. Não precisava tanto assim, né? Eu brinquei com ela. Mas Deus, acho que Deus tem um propósito, né? E
foi. E hoje, graças a Deus, ele é um pastor, né? Aí eu falei assim para ela, olha, que fé sua, hein, minha irmã? Aí, graças a Deus, eu agradeço muito a vida dela, né? Porque foi uma guerreira também com nós, né? Ajudou É a muito. oração que levou ela a ter uma É, visão de Deus, né? Uma palavra de Deus de convicção Uma daquilo que intimidade. Ela teve uma intimidade, uma percepção assim, né? Um discernimento muito importante. Isso é bacana. Eu sempre falo para os casais, né? Outro dia me chamaram para ministrar aos casais e a pessoa até disse assim, olha, nós temos hoje especialistas em casais na nação. Você é especialista em quê? Eu disse, né? Na verdade, nós somos clínicos gerais, né? Porque atendemos um pouco de cada coisa. E eu louvo a Deus quando tem uma especialidade, mas hoje a gente atua como um clínico geral. E eu sempre digo, nunca desisto, porque Jó, capítulo 14, versículo 7, né, diz que há esperança para aquela árvore que estiver seca, se estiver morta, o cheiro das águas brotará e tornará a ter vida, né? Então eu admiro a Heloísa e eu louvo a Deus. Hoje a nossa igreja é uma grande igreja na cidade de Pederneiras, uma igreja muito querida, é uma referência, uma cidade de 40 mil habitantes, pastor Edson e Mirce e todos aqueles que estão nos assistindo. Então eu falo assim, olha só, começou numa visão, né? E aí, em 1996, nós entregamos a nossa vida para Jesus. E chegando, eu fiz um voto a Deus. Daí a importância do casal fazer um voto, né? Eu falei, eu dentro da igreja, eu vi um testemunho de um menino, lá em Sertãozinho. Eu vi um testemunho de um menino que estava apresentando uma criança. E ele disse assim, ó, eu e minha esposa não poderíamos ter filho. O médico falou para a gente desistir, adotar uma criança e tal. E eu fiz um voto que se Deus desse uma criança para a gente nunca mais deixaria a igreja, né? E eu vou estar sempre fazendo essa campanha. Aí eu pensei assim, né? Era uma campanha que estava sendo feita. Falei, poxa, se Deus deu uma criança para eles, ele está apresentando a criança lá, dizendo que Deus deu. Então Deus pode me devolver o emprego. Eu trabalhava num grupo muito grande, uma referência no Brasil, né? Essa empresa, esse empresário. E eu falei, Deus, se o Senhor deu essa criança para ele, o Senhor pode dar um emprego para mim, que eu venha ter os mesmos moldes, o mesmo conforto que eu tinha antes, né? A minha família não tem culpa, eu estava desempregado e uma das coisas que me prejudicou foi o vício, né? Foi o descontrole no álcool. E eu falei assim para Deus, se o Senhor me der esse emprego, eu nunca mais vou beber. Eu nunca mais coloco uma bebida na minha boca. E estava em crise, o país estava em crise, né? E o emprego estava muito difícil. E eu recebi um convite para fazer, ou melhor, eu enviei um currículo, fui chamado para fazer uma seleção e eu fui até a cidade de São Carlos, São Paulo. Chegando lá, fiz a primeira entrevista e uma coisa assim muito diferente aconteceu, porque eles falaram, olha, você vai pegar um ônibus agora, junto com umas pessoas, vocês vão conhecer a fábrica. Eu perguntei, que fábrica é essa? Eles falaram, não podemos falar. E eu sei que eu entrei nesse ônibus. Eu até, no testemunho, eu falo que foi a primeira vez que eu me senti uma ovelha indo para o matadouro. Você entra num ônibus cheio de gente que você não conhece e vai para onde você não sabe. E, de repente, esse ônibus andou 2 horas e, quando ele para, o motorista disse, chegamos. Eu olhei, assim, eu abaixei a cabeça, eu olhei no vidro, na janelinha do ônibus, eu vi um painel refletivo escrito Brahma e Skol. Eu me lembrei, falei, Deus, o Senhor está de brincadeira comigo. Eu vou trabalhar numa cervejaria. E foi isso que aconteceu, sabe? Como que Deus trabalha, né? Deus vai provar a gente assim, de uma maneira. E aí fiz o exame lá, dentro da empresa, e eles falaram, olha, vocês foram selecionados, vocês vão começar a trabalhar esta semana, e para festejar, cerveja liberada para todo mundo. E quando eu passei assim, eu olhei aquela latinha de cerveja, lembrei do voto, né? A Bíblia fala que é melhor você não fazer o voto do que fazer e não cumprir, né? E eu me lembrei disso.
e falei, não, eu vou pegar o refrigerante. Quando eu peguei o refrigerante, sentei na mesa para comer, eu abri o refrigerante, a psicóloga, dona Regina Torres, eu lembro, a empresa dela, rapaz, olha como que Deus faz as coisas, eu me arrepio de falar isso. A empresa dela chama Gênesis Consultoria. Gênesis Consultoria. Eu falo, foi o começo de uma virada. E ela sentou na minha frente. Quando eu abri o refrigerante, ela olhou bem para mim e falou assim, você não vai trabalhar aqui mais. Você vai para uma cidade chamada Pederneiras. Você vai trabalhar numa fábrica de fermento biológico para a fabricação do pão. Aqui eu quero abrir esse parênteses, pastor Edson Mirce e todos aqueles que nos assistem, que se eu tivesse escolhido a latinha errada, eu tenho certeza que hoje eu não estaria aqui. Na vida é tudo uma questão de escolha e levar Deus a sério. Aquilo, Deus me tirou da cervejaria para a fábrica do pão. Então, Deus me tirou ali. Eu vim trabalhar em Pederneiras. E eu cheguei aqui. Deus foi assim, eu era novo convertido. Em 96, em julho eu me converto. Entrego a minha vida para Jesus. Em novembro de 96, o Senhor já falava assim, eu sentia o Senhor falando, eu já fazendo a leitura correta. Hoje, como pastor, eu analiso, eu falo, poxa, como que Deus tem pressa? Deus, você que está nos assistindo, eu quero dizer, Deus está com pressa de te usar. Referência na igreja, como referência na sua cidade. E olha só, quando eu decido, eu vim para Pederneiras fazer a entrevista, e eu coloquei o meu pé nas terras de Pederneiras. O Senhor falou comigo, falou, meu filho, um dia você fez um propósito comigo. Se eu te desse um emprego, que você viesse a ter a mesma estrutura que antes, o mesmo conforto, o mesmo salário, você nunca mais beberia. Pois eu vou te dizer hoje, se tu continuares no meu caminho e não se desviar para a direita e nem para a esquerda, eu vou devolver em dobro tudo que você perdeu. Gente, nós tínhamos perdido uma casa, né? Nós tínhamos perdido tipo assim, em 2 anos, o Senhor nos deu uma casa. Essa casa, o pastor Edson esteve aqui, uma casa antiga. Eu falo que eu pedi uma casa, Deus deu um patrimônio histórico, né? É verdade. A casa, nós estávamos pintando a casa. E um dia o Senhor falou conosco. E Deus é um Deus de detalhe. Nós tínhamos 2 quartos, ele me deu uma casa de 4 quartos. E eu comecei a perceber os detalhes de Deus, como ele é detalhista. E falou, eu te dei um novo. E interessante que nós andarmos debaixo de submissão. Em todo o tempo que eu estava aqui em Pederneiras, eu ligava, mesmo sendo um novo convertido, não sabendo muito, porque alguém que chega em junho na igreja e sai em novembro, ele não aprendeu muita coisa. Mas como eu tinha um histórico dentro das igrejas, eu trouxe comigo uma herança de submissão. Então eu estava aqui, eu ligava para meus pastores e pedia direção. O que eu faço? O que eu faço assim? Eu estava escolhendo igreja, eu não sabia nem diferenciar as igrejas. Eu me lembro de uma situação tão engraçada, eu entrei num lugar e liguei para o meu pastor, rapaz, eu fui numa igreja de crente, mas não é igual a nossa. Onde você foi? Eu falei para ele, ele falou, não, lá não. Lá. Para mim era tudo assim, né? Então, mas eu me lembro na minha despedida lá em Sertãozinho, foi muito interessante. Porque quando eu chegava na igreja, eu demorei um tempo para... Quando eu vim para Pederneiras, que eu não bebi mais. Enquanto eu estive em Sertãozinho, eu estava ainda em fase de libertação, né? E eu me lembro que eu fui e o pastor João falou assim, quando você... você vai mudar, eu quero que você venha no domingo à noite, com toda a sua família. E aí eu me lembro, rapaz, que foi algo muito bonito, né, bem aquilo. Nós chegamos, todo mundo me conhecia, sabia que eu era da Boêmio, e eu estou lá na igreja,
batizo e 3, 4 meses depois eu vou mudar de cidade. E o pastor, a igreja lotada, a igreja Sertãozinho, aquele avivamento todo, né? Gente saindo até pela janela. O pastor João leva a gente lá na frente e fala assim, ó, vocês lembram como esse casal chegou na nossa igreja? Eu gostaria que eles ficassem aqui, porque eu sei que Deus tem um plano na vida desse casal. Mas aprove a Deus levá-los para a cidade de Pederneiras. E ele pensa que ele está indo lá a trabalho. Mas Deus está levando ele porque vai entregar uma igreja na mão dele. Gente, quando eu ouvi isso, eu pensei, esse pastor é mais doido que eu. Acho que ele bebe muito. Tirou o nome. Eu confesso que eu não levei muito a sério. Aham. Mas eu vim, né? O pastor falou da Renovada. E nós começamos a congregar numa igreja chamada Renovada. E o pastor de lá ficou muito meu amigo, foi um mestre também na minha vida, foi um mentor muito, o pastor João Lima Peixoto, cara que eu amo demais. E ele me ensinou, me discipulou também. E passado um tempo, ele disse, olha, você vai ficar, quer dizer, depois de 2 anos de conversão, assumiu uma igreja. E a gente assumiu. E, graças a Deus, em 2002, foi fundada a Igreja Missionária Unida na cidade de Pederneiras, em dezembro de 2002, 20 de dezembro de 2002. E de lá para cá a gente vem construindo. E tudo com a bênção dessa Igreja Renovada também, né? Saímos, na verdade, precisamos sair porque eles não queriam fazer mais um investimento na cidade, né? Não tinha trabalho muito. E nós acreditamos que poderia dar continuidade a esse trabalho. A Igreja Missionária nos abraçou, voltamos para casa e estamos aqui fazendo a obra de Deus. Falo que é maravilhoso, né? E Heloísa, como esposa de pastor, Heloísa, como foi para você? Você ficou com medo? Como você viu essa situação? Ele sendo uma pessoa inexperiente, novo, como foi para você? Eu tinha muito medo, sabe? Muito medo mesmo. Mas a gente sempre estava na base de oração, né? A gente sempre estava orando, sempre orava, sempre ajudava ele, sempre ajudando ele nos cultos, nas igrejas, as meninas sempre junto. Onde ele estava, a gente estava junto com ele, sabe? Dando maior força para ele. E sempre assim, até hoje a gente está junto. E graças a Deus, estamos firmes. Tem um momento muito lindo também, que eu não sabia, uma das primeiras vezes que me chamaram para pregar, na verdade foi para dar um testemunho, né? E a primeira vez que eu peguei o microfone para dar um testemunho aqui, na cidade de Pederneiras, nessa igreja, né? Que eu era novo. Eu estava falando e a Heloísa estava no primeiro banco, mas chorava copiosamente, chorava. E eu falava, Deus está falando, né? Deus está falando, a minha esposa está chorando, né? Eu me empolguei com aquilo e comecei. E terminou o culto, o pastor falou assim, ó, reunião com toda a liderança agora. E ele nem despediu de mim, eu fui embora. Eu falei, Heloísa, será que eu fiz alguma coisa errada? Ela falou, não, bem, não é com você não sei o quê. Aí viemos embora, fiquei em casa feliz, né? Tinha dado tudo certo. Quando foi meia-noite, o pastor bateu na porta da minha casa. Ele e o irmão da igreja, que tinha me convidado para ir lá dar o testemunho, e ele falou assim, ó, viemos aqui esse horário, me desculpa, mas eu tinha que pedir perdão para vocês. Eu falei assim, pastor, mas pedir perdão do quê? Porque não estou entendendo. Ele falou, a sua esposa não falou não? Aí não, ele falou, chama essa mulher é a mulher de Deus. Aí ela veio assim, falou, filha, você não falou nada para ele? Ela falou assim, não, pastor, sabe por quê? Foi muito difícil meu marido se converter. E eu fiquei com medo de contar para ele e de desconverter. Falou o quê? Eu estava pregando, né? Tinha um cidadão atrás de mim que ele queria pregar naquela noite. Houve uma confusão na igreja, porque ele queria dar um testemunho também, e o pastor havia me chamado, e eu não era daquela igreja, e ele fazia assim atrás de mim, ó. Ele fazia assim, né? Tipo assim, não,
tá demorando, fazia para a igreja, né? Então, nós passamos por vários problemas que, infelizmente... Estava chorando, era de desespero, então. Não para de Mesmo. Mas como Deus usa essas coisas. Como Deus usa, né? Por exemplo, então, essas coisas também nos serviram, assim, como base para poder crescer, sabe? E hoje, olhar para a igreja, a maturidade da igreja, esse tipo de coisa hoje não acontece mais, é muito difícil, né, uma igreja a gente ver acontecer isso. Mas eu louvo a Deus por essa maturidade que o Senhor foi nos dando. Então, a gente era novo, mas fomos ter muita experiência muito rápido também, né? Então, e você disse que casaram novos, né, com 19, 16 anos, e vocês viveram 12 anos, né, porque eu calculei aqui 84 até 96, então vocês viveram 12 anos longe de Jesus, né, como casal, e com esse tormento do seu vício, né, bebendo e tal. Como é que foi, Elô? Conta aí pra gente essa situação aí. Como que você aguentou? Olha, pastor, foi difícil, porque assim que nós casamos, a Pâmela tinha 3 meses de idade, né? Aí eu fui embora. Não, quando nós casamos, não. Não, nós casamos, a Pâmela nasceu, né? Não, ela tinha 3 meses de idade, nós fomos embora da cidade. No Sertãozinho. Quando nós casamos, depois que a Pâmela nasceu, ela tinha 3 meses, nós mudamos. Nós mudamos de cidade. Então, eu mudei numa cidade que eu não conhecia ninguém. Era só nós. Sim. O Cássio trabalhava, fazia turno. E era difícil, final de semana. Ele saía, né, bebia. E eu precisava, ficava. Só que o Cássio sempre foi uma pessoa assim, sempre trabalhador. Nunca deixou faltar nada em casa. Mas tinha esse vício. E as amizades, né? Aí eu sempre falava para ele, conversava com ele. Mas aí a gente conversava, falava para ele. E não foi fácil. Aí nasceu a Nayara. Depois, né, aí mudamos de cidade de novo. Eu brincava com ele que assim, a gente parecia um cigano, né? Sempre mudando de cidade. Mas eu creio que assim, foi uma lição de vida para nós, né? E tudo que a gente passou na vida foi para a gente aprender e hoje para ensinar, né? Muitos casais que chegam na igreja, que casam, falam, vamos separar. Fala que não é assim, que a gente tem que aprender, né? Viver e saber o que a vida nos ensina muita coisa. E eu creio que eu aprendi muita coisa. E o Cássio, hoje, é essa benção, né? Aprendemos muita lição. Eu aprendi muito, né? Então, valeu a pena, velho. Valeu. Eu sei que eu sofri muito, mas agora eu estou colhendo, né, pastor? Esses dias cheguei. Eu estou colhendo, né? Às vezes eu brinco com ela, falo, quem te viu, quem te vê. Ela fala assim, não, eu paguei o preço. Eu paguei o preço, agora estou colhendo, né? Os meninos aqui brincam, mãe, eu falei, não, agora eu estou colhendo, deixa eu colher agora, né? Deus tem sido, assim, muito misericordioso com a gente, sabe? Eu tive também que renunciar à empresa que Deus me trouxe para trabalhar e foi um grande desafio quando o Senhor me chamou para o tempo integral. Nós vivemos assim, foi muito difícil, porque eu tinha aqui um bom emprego, um bom salário, uma empresa de referência, a melhor empresa da cidade, eu estava lá num cargo de confiança aqui em Pederneiras. E quando o Senhor começou a me chamar para tempo integral, né, foi difícil para a gente. Nós precisamos renunciar. A primeira ministração minha mesmo, que eu ministrei na igreja, foi renuncie a si mesmo. Eu lembro até hoje, eu preguei esse tema. Renuncie a si mesmo. Então, um casal que quer viver o melhor de Deus, um casal que quer se apaixonar, que quer ter um casamento duradouro, essa palavra renuncie a si mesmo, né? Então, eu preciso renunciar a muitas coisas de mim mesmo para fazê-la feliz e ela assim, né? Abrimos mão. Então, a gente está em constante conversa, né? Para poder, eu falo, 2 pessoas
né, morar na mesma casa, conviver. Então, a Bíblia diz que se tornam um só, né? E eu falo assim que a Heloísa, nós nos conhecemos apenas de olhar. Às vezes eu estou na igreja assim, ela dá uma olhada, eu tenho certeza que com a Mirce é assim também. A gente, a Mirce dá uma olhada do pastor Edson, já sabe que ela quer. Tem vezes que ele nem olha pro meu lado, viu, pastor? Tem hora que a gente evita olhar, né, cara? Nem olha. Mas uma coisa interessante, uma coisa bacana, a gente terminava o culto e ia para a lanchonete, né? Aí chegava lá e falava assim, ó, amor, como que foi a ministração? E ela, ó, Cássia, eu vou ser sincero. Ó, você... eu fazia assim, ó. Aí eu ficava, ô, bem, você é minha esposa, né? Ela falava, mas você não perguntou a verdade? Né? Você tem que melhorar nisso. Então, graças a Deus, a gente foi dando ouvido a isso. Ó, e nós começamos a igreja aqui com 4 pessoas. Eu, né? Porque teve toda uma transição, e eu me lembro que nós fizemos muito culto com eu, a Heloísa, a Pâmela e a Nayara. Né? E eu me lembro quando chegou a primeira pessoa e foi crescendo. Graças a Deus, hoje a gente pode desfrutar aí esse tempo de pandemia, por exemplo, serviu para muitas coisas boas também, né? A gente vinha num corre, né? Uma vida de não corre. E isso eu tenho certeza que todas as famílias acabaram sendo, de certa forma, beneficiadas, porque nós estamos mais próximos ainda, né? Sobra mais tempo para namorar também, né? Falo para a Heloísa, né? Eternos namorados, né? E hoje nós temos cinco netos, e eles, quando eles veem essa relação, os meus genros, por exemplo, as minhas filhas, a gente se dá muito bem, né, Bem? Graças a Deus. A gente se dá muito bem. E eu glorifico a Deus por essa oportunidade de a gente estar falando aqui para os casais, que eu costumo dizer, né? A Bíblia fala que a gente tem que tratar a esposa como o vaso mais frágil, para que as nossas orações não sejam impedidas. Uhum. Então, não adianta eu querer orar se eu não trato a minha esposa adequadamente, né? Como um vaso mais frágil. Então, esse é um caminho de bênção também, quando o casal aprende a ter esse respeito mútuo, né? É muito legal. E eu falo para a Heloísa, se eu estiver errando, você me fala. E essa confiabilidade, ela passa para a igreja. Hoje a gente sente que as pessoas da igreja, elas têm facilidade de abrir o coração, né, para falar sobre relacionamento com a gente. Porque eles veem, é nítido essa aliança, né? Muito bacana. E essa oportunidade que vocês estão trazendo para toda a igreja é muito importante, né? A live do Love, né? Rapaz, eu queria falar, porque pensando nessa questão de histórico, né? Vocês têm aí 36 anos, né, de casados. Nós estamos indo para 35, né, amor? Então estamos mais ou menos próximos aí nesse histórico, né? Mas não tem nada a ver, eu estava lembrando agora, quando você falou, que a gente está aqui pelo Instagram, né? E eu lembrei, quando você falou sobre... E quando eu fui na sua casa, me lembrei que eu estava na sua casa, eu tinha recém-instalado o Instagram. Eu acho que coloquei a primeira e a segunda foto que eu coloquei no Instagram, foi aí na sua casa, inclusive. Foi uma viagem que a gente fez, teve lá em Sertãozinho, então aquela circunstância difícil, né? Do falecimento da irmã Magali e tal. E daí nós fomos aí, tá? Então eu estava lembrando assim, a história se constrói, né? Você vai construindo de fato em fato e tal. Mas pensando nessa questão aí, quando a gente pensa no histórico, a gente pensa assim, eu sempre digo em momentos que a gente ministra curso para casais, que meu pai e minha mãe, eles não conheceram a Cristo e tiveram um relacionamento muito desencontrado, muito infeliz, muito difícil. Mas naquele tempo, pelo menos, havia uma mentalidade que nos ajudou a nós como filhos. Porque se fosse na mentalidade de hoje, em que cada um quer só ser feliz e não se preocupa
com os outros, inclusive filhos, muitas vezes, meus pais teriam se separado, evidentemente, logo no início, né? Mas naquele tempo se casava com a mentalidade de ficar. Eu acho que isso aí ajudou vocês, mesmo no tempo que vocês não conheciam a Cristo, que acredito, Heloísa, que embora bem jovens, vocês tinham essa cabeça, né? Essa cabeça de casar é para viver a vida toda, né? E, então vocês passaram, sem dúvida, por muitas agruras e dificuldades, mas permaneceram ainda naquele tempo até aquela situação em que Deus veio e socorreu vocês, né? Porque eu penso, não sei, Cássio, que talvez se você tivesse continuado naquele mesmo caminho e tudo, ou você estava morto, como alguém falou, ou vocês acham que o casamento de vocês teria perdurado? Não teria. Não teria. Uhum. Mesmo porque até os meus familiares diziam para ela, olha, Heloísa, a gente gosta muito de você, mas não tem jeito, não. Foi assim, foi uma situação muito difícil, né? Porque eu havia até perdido o controle, eu estava muito magro. Tem uma música eu esqueci o nome do cantor, ele fala assim, uma música. O Janives era magro. Eu era magro que dava dó, que dava dó. Eu falo que era eu. Porque eu me lembro, você falando, mesmo meu pai, ele não conheceu eu apresentei Jesus para o meu pai, ele entregou a vida dele no final da vida, aqui, há uns 7 anos atrás, meu pai entregou a vida para Jesus e partiu, né? Porque ele estava internado, um problema no coração. Mas o meu pai não servia a Deus naquela época, em Santa Rosa de Viterbo, quando nós éramos novos. É importante dizer que a questão de casar novo precisa ter muita cabeça, porque o que me levou a agir dessa forma foi a falta de maturidade e também eu entrei em uma crise de realidade. Por exemplo, eu achava que eu tinha que ter a mesma vida, que tinha que ter amigos. Então, eu cheguei a ir para a noite, por exemplo, para um baile e deixar a Heloísa. Por quê? Aí, crise de realidade, né? Eu não sabia. E um dia, o meu pai era caminhoneiro, eu chegando do emprego, do serviço, 2 horas da tarde, eu olhei assim e vi o caminhão do meu pai em frente de casa. E falei, meu Deus, o que meu pai está fazendo aqui? Ele morava em Sertãozinho, e a gente em Santa Rosa de Viterbo, distância aí de 100 quilômetros. E quando eu cheguei lá, ele falou, sobe no caminhão. Eu subi, ele saiu. Meu pai era um cara muito sério, muito bravo, né? E ele falou assim, ele olhou para mim e falou assim, você pensa que você vai fazer o que com a filha dos outros? Alguém te obrigou a casar? E eu falei assim, não. Você vai tratar ela com respeito, como se você estivesse tratando a minha filha, rapaz. Que senão a coisa não vai ficar boa para você. Então a ficha começou a cair e eu louvo a Deus que a Heloísa foi primeiro para a igreja. Só que no segundo dia eu já fui. Foi junto. Falei, você Mas tá não foi fazendo... fácil não, hein, pastor? Foi fácil não. Mas eu persistia. Mas foi bacana, porque assim, a nossa história, assim, a gente começou nós viemos para Pederneiras e tudo começou a acontecer muito rápido, né? E eu louvo a Deus também pela Igreja Missionária Unida, porque eu comecei, me deram a oportunidade e acreditaram também em mim. E eu me lembro que uma das coisas que me chamou a atenção na Missionária Unida, na vida dos pastores, foi a questão de vocês, de nós hoje, eu posso ver, essa aliança que a gente tem. Por exemplo, essa base que eu vejo, que eu já via no pastor Edson, na Mírcia, pastor Paulo Sérgio, Maristela, né? Então, sabe, de pastor conhecer, como o pastor Edson disse, né? Eu estive na sua casa, a gente conheceu o outro assim, né? Então, isso também nos ensinou muito, né, bem? Nós olhávamos para a vida dos nossos pastores e falamos, nós temos que ser como eles, né? E foi nos dando uma certa base, né? E eu louvo a Deus por isso. E é essa grande oportunidade da gente estar aqui falando isso. Eu creio que muitos casais precisam realmente olhar para a vida dos seus pastores, né?
e seguir esse exemplo. Eu louvo a Deus aqui porque a gente tem muitos filhos na fé. Hoje mesmo, nós fizemos uma charreata, né? Agora, com essa pandemia, criaram todos uns nomes diferentes, né? Charreata de bebê, que é um drive-thru de bebê. Então, a Juliana, quando ela chegou na igreja, era uma criancinha, e hoje já está casada e tal, a gente fazendo charreata, todo mundo passando, deixando o seu presente na frente da casa e vai embora. Achei muito bacana. É legal, né? Então, e na verdade, com relação a essa situação que vocês estavam mencionando, né, que a gente mencionou, você pode com certeza testemunhar que Jesus não só te salvou como pessoa, mas salvou o casamento de vocês, né? E eu acredito que a gente tem muita coisa para se falar, né, Cássio? Você acabou de falar aí sobre a questão do exemplo, e eu penso assim, inveja é uma coisa muito ruim e negativa, né? Mas existe uma coisa que é desejar ser como isso, é seguir um exemplo, é perceber exemplo. Isso é muito positivo, quando a gente olha para bons exemplos. Eu penso que no mundo que nós estamos vivendo hoje, muitas pessoas sempre estão olhando para os maus exemplos, dizendo, o casamento não funciona, isso ou aquilo. Nós temos hoje 35 anos de casados, e eu sempre digo, e quero testemunhar isso, e quero, inclusive, bater nessa tecla, que não existe mais esse negócio de bater tecla, né, agora, mas para quem sabe o que é isso, quero enfatizar essa verdade que o propósito de Deus, quando Deus está no casamento e quando a gente está submisso a Deus como esposo e esposa, a qualidade de vida do casamento vai melhorando com o passar do tempo e não piorando. Então eu vejo assim, como eu disse, meus pais, por exemplo, que não conheciam a Jesus, né, eles tinham uma diferença de idade muito grande, de cultura, de condição social, etc. Então era uma trombada total, né? E o casamento estava fadado ao fracasso, e realmente ele já tinha fracassado muito tempo. Minha mãe permaneceu e suportou muita coisa em função de nós, filhos, para que nós não ficássemos desamparados ou abandonados e coisas assim, né? E de certo modo, isso valeu naquele tempo. Mas quando foi chegando, é lógico que o relacionamento, em vez de acontecer, de aperfeiçoar, foi cada vez mais se degradando. Então, meus pais viviam praticamente separados dentro de casa. E quando nós já estávamos, então, meu irmão mais velho saiu de casa, depois, quando eu saí, meu pai e minha mãe já estavam até dormindo separados e tudo mais. Foi quando meu pai foi cometido uma enfermidade, veio a falecer, né? Mas a situação os filhos daí começam a sair do lar, o casal já se estranha. Isso acontecia muito, e até hoje ainda acontece com aqueles casais mais antigos. Os mais novos eu acho ainda mais infeliz, porque eles se separam por qualquer coisa, não tem uma raiz, não tem uma profundidade, né? Mas o difícil é o seguinte, tem casais que permanecem, como eu falei, mas só permanecer não é o que basta, né? Já fiz festa, boda de casamento de casal de 50 anos, 60 anos, você vê assim, nos casos, você vê que o relacionamento cresceu, a amizade cresceu, o respeito e o amor mútuo permanecem e crescem, e em outros casos, eles apenas mantiveram-se ali, né? Foram heróis, manter-se ali, mas não vive feliz, não desfrutam daquilo que Deus tem. E o que a gente quer para os casais todos, né? Nas próximas, tudo, é sempre enfatizar essa questão. Você tem que entender que com Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, o casamento, dentro do propósito de Deus, ele é bom, ele é perfeito, ele é agradável, ele traz prazer e alegria, né? Essa fonte de você poder viver um relacionamento gostoso, de ter essa complementação constante um com o outro, e a segurança também, né? E aquela coisa de você conhecer tanto, que você conhece o olhar, né? Conhece o gesto, conhece o que está lá no fundo do coração, porque tem comunicação, porque tem tudo, né? Então, lógico, agora não se adquire isso de um momento para outro, né? E não se adquire isso sem seguir princípios corretos. A gente quer bater bastante nisso, né? Nesses próximas lives, sobre esses princípios que permitem um casamento não só perdurar, mas viver, mas ter qualidade, ter prazer, ter alegria, né? Então, diga alguma coisa sobre isso, sobre a experiência de vocês, como que Jesus fez diferença, e que conselho vocês dariam, porque a gente pode ainda fazer, de repente, uma outra com vocês, né?
mas porque tem muita coisa para falar. Que conselho vocês dariam para aqueles casais mais novos ou casais que mesmo mais velhos não têm crescido em qualidade? O primeiro conselho é que essencial, né, é ter o temor de Deus, né, na vida, saber que casamento é uma instituição divina. E quando Deus te dá algo, eu sempre falo, eu recomendo que ninguém abra mão daquilo que Deus deu. Nós já até sofremos na vida, tivemos uma experiência por não querer abrir mão de algo que nós sabíamos que tinha sido Deus que tinha nos dado. E nós pagamos um preço por aquilo, eu e a Heloísa. Mas aí essa situação fica para uma outra ocasião, porque é um pouco complexa, mas foi em 2007, só para, talvez o pastor Edson até lembre, que nós fomos convidados a tomar conta de uma associação. E eu não queria, tal, e foi difícil. Deus confirmou que Ele queria a gente ali. E depois nós entendemos que aquilo foi só para trazer experiência, né? Mas nós, mesmo sendo incomodados para abandonar, a gente não abandonou. O casamento é a mesma coisa. Por exemplo, a partir do momento que você tem a convicção de que a sua esposa foi Deus quem deu e você fez aquela aliança com Deus, então você vai lutar até o fim, até que a morte o separe. A gente leva a sério isso mesmo, né? Então, eu dou esse conselho para as pessoas entenderem que fizeram uma aliança, um pacto com Deus. E nada nessa vida pode nos separar do amor de Deus. Então, nada nessa vida pode nos separar também, né? Então, eu sempre digo que um casamento é uma aliança entre 3 pessoas, né? Deus, um homem e a mulher. Então, eu dou um conselho: temam a Deus, saibam que esta aliança ela é para ser até que a morte o separe, é duradoura. E não existe nada nesse mundo que não possa ser acertado. Não pode, o milagre ainda acontece. Agora, temam a Deus. Segundo, sejam claros, tenha diálogo, converse. Até eu falo da ilustração daquela senhorinha que viveu a vida inteira com seu marido e no final da vida pediu para ele, foram visitar o túmulo e ela pede, né, para ele: quando eu morrer, se eu morrer primeiro, você me enterra do lado direito? Aí ele falou: mas por que do lado direito? E ela disse: porque a vida inteira eu quis dormir do lado direito. Aí ele disse para ela: mas por que você não pediu? Era só mudar o lado. Essa noite mesmo você dorme do lado direito, você entendeu? Então ela passa a vida inteira sofrendo por algo que ela não conversou. Então, o diálogo, sejam verdadeiros, tenham essa liberdade. Bem, eu posso falar. Se bem que mulher, né? É mais ou menos assim, né? Elas colocam uma roupa e falam: amor, tô bonita. E se você falar assim, não, você vai comprar uma briga. Não, a gente passa a conhecer, né, velho? Não, Só nunca mais põe. Ela não põe mais, guarda ela. Aí eu aprendi, né? Não é que não tá bonita, tá melhor a outra. Gostei da outra. Tem que saber o jeitinho de falar. Mas, de qualquer forma, o diálogo ele é fundamental, sabe? A sinceridade no diálogo. O problema não é a última gota, né? O problema foi a primeira. Então, quando as pessoas não conversam, vai esperar. Mutou aí? Teve um probleminha no som aí, diminuiu o som. Peraí. É que entrou uma chamadinha aqui, rapaz. Tranquilo. Tá normal? Tá normal? Tá bom. Voltou? Beleza. Tá bom. Tá Vai em bom? frente. Baixou aqui para nós. Mas tá bom. Vamos lá. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Tá. Então, o problema maior foi a primeira gota, né? Não podemos deixar isso acumular. Então, temam a Deus, sejam sinceros, tenham uma conversa franca, né? E Namora também, né? e cultive o romantismo.
Se né? divirtam, né? Tem que ser, né, bem? Tem que ser. Eu falo para os jovens de hoje em dia, né? Outro dia eu estava falando para eles, pastor Edson, na igreja, eu falei assim, poxa, cara, vocês precisam ser românticos. Eu vou cantar aqui uma musiquinha, tá? Que eu cantava para ela. Não é uma música evangélica, gospel, mas é uma música que não tem nenhuma maldade. Eu estava longe trabalhando, né? A gente já casado, ela moça, né? E eu jovem, ela jovem. E eu ligava para ela e falava assim, ó. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da sua casa, te dar um beijo e partir. Fui eu que mandei um beijo, que é pra matar meu desejo. Ai, que saudade de ti. Mas a mulher não resiste, pastor Edson, né? Romantismo, né? Então, hoje não tem mais, né? Romantismo. Tem muita gente romântica, né? Então, cultive o romantismo, né? Então, essas coisas, essas dicas, né? Orem muito, orem juntos, leiam a Bíblia, sirvam a Deus juntos, né? E o casamento tem tudo para ser feliz, né? E com questão, hoje os casamentos, a maioria dos casamentos envolve questão financeira, né? Hoje o problema está separando por quê? Aí se você pergunta, está em crise financeira? Aí a pessoa fala, não, nós estamos devendo muito, né? Então eu recomendo também que os casais sejam controlados nessa questão de finanças, para não comprometer esse relacionamento, né? Nessa pandemia, muitos cartões de crédito estão diminuindo, então a tendência, estão juntos, trancados dentro de casa, não estão gastando, então vai sobrar dinheiro, então tem que sobrar carinho e amor, né? Ok, Cássio, foi muito bom. Infelizmente o tempo está chegando, a gente tem que parar um pouquinho antes para poder salvar aí no IGTV, né? Mas muito bom estar com vocês e ficamos aí com um gostinho de quero mais. Tem mais coisa para a gente conversar, né? Amém. Prazer muito grande, pastor Edson. Eu agradeço. Pastor Edson é um amigão que me ensinou muito, teve paciência comigo. Entrei na diretoria geral sem saber muito ou quase nada de ata, né? E o pastor Edson com muita foi me ensinando, eu aprendi muito com toda a diretoria geral, Mírcia também. Eu me lembro quando nós ficamos mais amigos assim, foi num congresso em Araras. E eu olhei para vocês e falei, poxa, que bacana, né? O Edson, você não era nem o presidente ainda da igreja, né, naquela época. E a gente já começou a admirar vocês ali. Que Deus abençoe. Estou muito feliz de ter participado aqui. Valeu, viu? Nós que agradecemos. Um abraço para vocês. Valeu, e quero passar aí para todos os casais, agradecer a todos que estiveram com a gente. Deixa eu só estar terminando já, né? Mas ativar os comentários. A todos que estiveram com a gente, muito obrigado. Não esqueça, dia 13, próximo sábado, nós vamos ter o tema vai ser o namoro no casamento, né? Com o pastor Carlos e Ilza. Vocês vão conhecer, se não conheceu, Cássio, mas é uma doçura de casal, muito amigo da gente. Vão estar com a gente também, então não percam a próxima live, vai ser muito massa, né? Que Deus abençoe a todos, muito obrigado. Nós temos que encerrar, agora eu vou poder salvar. Obrigado, gente, valeu. Vamos repetir. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Não consegue.